Fala pessoal, vou dar início aqui a mais um conteúdo dentro da geografia e hoje eu vou trabalhar com vocês cartografia. O primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês dentro da cartografia é a parte de orientação. O que é orientar? Gente, nós temos de nos situar no espaço, onde nós estamos, para onde nós vamos, como nós conseguimos chegar a determinado lugar. A partir disso aí, a gente precisa de nos orientarmos. E como que era feita a orientação? A gente usa para isso pontos de referência. A gente pode usar um rio, uma montanha, dentro da cidade, um determinado prédio, uma rua, uma praça e daí por diante. Todavia, como que seria essa orientação em um grande espaço? Por exemplo, pense no planeta. Como que seria essa orientação em qualquer parte do planeta? Nós teríamos de ter pontos de referência que fossem visíveis em praticamente toda a superfície do planeta. Dessa forma, os primeiros pontos de referência que foram usados, ou seja, Sol, Lua, estrelas. Ou seja, o Sol ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Ele sempre faz esse movimento e ele é visível em praticamente todo o planeta. A Lua também faz um movimento semelhante e para quem está no hemisfério norte, nós temos o principal ponto de referência que é a estrela polar. Para quem está no hemisfério sul, o principal ponto de referência é o Cruzeiro do Sul. A partir desses pontos de referência, surgem então os pontos cardeais. Repare, falei com vocês, o Sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Então, a partir dele nós temos leste, oeste. E por tabela, posteriormente foram implantados norte e sul. Pense aí no hemisfério norte. A estrela polar é visível somente quem está no norte sempre. E no sul, Cruzeiro do Sul sempre aponta para o sul. Então, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E são pontos antagônicos. Como assim? Leste é antagônico a oeste e norte é antagônico a sul. Todavia, somente esses pontos não resolveram o problema. Ou seja, e quando eu ia me movimentar, deslocar, numa posição intermediária entre norte e leste, por exemplo, ou entre sul e oeste? Então, surgiram, a partir disso aí, o que a gente chama de pontos colaterais, que é a mistura de 2 pontos cardeais. Por exemplo, a mistura de norte com leste, nós temos nordeste. Norte com oeste, nós temos noroeste. Sul com leste, nós temos sudeste. E sul com oeste, nós temos sudoeste. Usando o mesmo raciocínio do surgimento dos pontos colaterais, nós vamos ter o surgimento dos pontos subcolaterais. O que são os pontos subcolaterais? É uma mistura entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Exemplos: mistura de norte com nordeste. Nós vamos ter norte, nordeste. Leste com nordeste. Leste, nordeste. Sul com sudeste. Sul, sudeste. Repare, sempre o ponto cardeal primeiro, depois o ponto colateral. Uma sacada que vocês precisam ter é que nós fomos influenciados muito pelo inglês. Nós não, o mundo de forma geral, era o idioma principal. Então, a nomenclatura dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, uma boa parte das vezes nós vemos com siglas em inglês. Porém, é importante vocês entenderem. Gente, a sigla de norte, tanto em inglês quanto em português, é N. Só que oeste, por exemplo, em português a sigla é O, de oeste. Só que em inglês é o dado. Então, quando vocês forem fazer a nomenclatura dos pontos cardeais, colaterais e principalmente subcolaterais, lembre-se, não misture idiomas. Ou tudo em inglês ou tudo em português. A partir dos pontos cardeais, foram necessários colocar-se marcos no planeta. Mas, na verdade, não foi feita uma obra de engenharia colocando-se marcos. Foram construídas linhas imaginárias. Elas fisicamente não existem sobre o planeta, elas não estão traçadas fisicamente sobre o planeta, mas imaginariamente elas existem. Para que servem essas linhas? Daqui um pouquinho, quando eu for mostrar para vocês a parte de localização, eu vou detalhar isso aí, mas elas vão servir para a nossa localização sobre o planeta. Quais são essas linhas? Nós vamos ter os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas que cortam a Terra no sentido horizontal. E como o próprio nome diz, são linhas paralelas. Uma linha não se cruza, nunca se cruzará com outra. Se essas linhas não se cruzam, o que é importante vocês entenderem? Primeira coisa, o maior paralelo em extensão é o paralelo de Equador. É o paralelo que divide a Terra exatamente ao meio.
Então, os paralelos a partir de Equador serão menores. Menores de que maneira? Se do centro da Terra em direção ao norte nós vamos ter o círculo se fechando, e da mesma forma, do centro da Terra em direção ao sul, o círculo também vai se fechando, os paralelos que forem traçados acima ou abaixo de Equador, por lógica, serão menores em extensão do que Equador, porque a área que ele vai circular, o perímetro desse paralelo, será menor. E quantos graus são medidos pelos paralelos? São medidos 180 graus. Todavia, quer dizer que nós temos 180 paralelos? Bem, não é exatamente dessa forma. Equador é o paralelo 0 grau. Então, tudo parte de Equador. A linha de referência é Equador. Então, a partir de Equador, nós vamos ter 90 graus para o lado norte e 90 graus para o lado sul. Todavia, os paralelos são construídos a partir de pontos. Imagine, se minha referência é Equador, então vou calcular, por exemplo, a distância de 30 graus de Equador nessa porção da Terra e 30 graus nessa porção. Marco um ponto aqui, marco um ponto aqui. O que eu faço? Com 2 pontos eu consigo traçar uma reta. Ok? Então, beleza. Essa reta será exatamente paralela ao Equador. Por isso que o nome paralelos. Então, repare, para que eu pudesse construir esse paralelo 30 graus, eu preciso de 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Paralelo 1 grau. Marco 1 grau aqui, outro aqui, 2 pontos, ligo a reta. Paralelo 1 grau. 2 graus, 3 graus e assim por diante. Porém, quando eu chego lá no extremo norte ou no extremo sul, eu não consigo marcar 2 pontos. Eu vou ter um ponto só, porque eu vou marcando os pontos até que chega aqui, os dois estão exatamente um em cima do outro. Ou seja, eu tenho um ponto só. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter do lado norte 89 paralelos, mais o polo norte, o ponto específico do polo norte. Do lado sul, 89 paralelos, mais o ponto específico do polo sul, mais Equador. O outro conjunto de linhas imaginárias que nós temos são os meridianos. Os meridianos, eles são diferentes dos paralelos, não só na forma como foram traçados, ou seja, enquanto os paralelos cortam a Terra no sentido horizontal, os meridianos cortam a Terra no sentido vertical. A segunda diferença é com relação a tamanho. Como assim? Todo meridiano ele nasce no Polo Norte, passa pela frente da Terra, chega no Polo Sul, passa por trás da Terra e se encerra no Polo Norte. Então, se todo meridiano nasce no Norte, desce pela frente, passa no Sul e volta por trás e se encerra no Polo Norte, todos eles terão o mesmo tamanho. Então, nós vamos ter um meridiano fazendo isso aqui, outro fazendo isso e assim por diante. Certo? Então, todos os meridianos têm o mesmo tamanho. Consequentemente, todos dividem a Terra exatamente ao meio. Nesse sentido, diferente dos paralelos, que se escolheu o Equador como paralelo principal, e é o único que divide a Terra exatamente ao meio, todos os meridianos dividem a Terra ao meio. Então, houve a necessidade de se escolher um específico. E qual foi esse? O meridiano de Greenwich, em função de ser o meridiano que passa no observatório de Greenwich, na Inglaterra, que era a principal potência daquele momento em que se estabeleceu essas linhas imaginárias. Com relação aos meridianos, eles vão marcar quantos graus? Eu falei com vocês que os paralelos vão marcar 180 graus. Se os paralelos vão marcar 180 graus, qual vai ser a diferença deles para os meridianos? Observem bem, os meridianos eles vão marcar a circunferência completa, ou seja, 360 graus. E como vai se dar isso? Se nós temos a circunferência completa, todo meridiano nasce no norte, passa pelo Polo Sul e se encerra no norte, eles vão dar a volta completa em torno do planeta. Se eles dão a volta completa em torno do planeta, eles vão marcar 360 graus. Então, a partir das linhas imaginárias, nós vamos ter a divisão da Terra em hemisférios. Com relação ao Equador, Equador divide a Terra em 2 hemisférios. No caso, hemisfério norte, setentrional ou boreal. E a parte de baixo, hemisfério sul, austral ou meridional. Gravem esses nomes aí. No caso de Greenwich, divide a Terra ao meio em 2 hemisférios. Hemisfério leste
nascente ou oriente, hemisfério oeste, poente ou ocidente. Com base nessas linhas também, nós vamos ter o que a gente chama de localização. Localização vai ser o cruzamento de um paralelo com um meridiano. E a partir disto eu tenho latitude e longitude. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto até a linha do Equador. E como que eu calculo isso? Repare a distância em graus. Observe a imagem que está aparecendo. Vejam que é traçado um raio do centro da Terra até a linha do Equador, na borda, e depois um raio do centro da Terra até o ponto onde eu quero calcular. E veja que isso aí forma um ângulo, por isso que a distância é em graus, é uma distância angular. Quando nós estamos mexendo com latitude, nós vamos trabalhar sempre essa distância em graus pensando nesse ângulo. O mesmo raciocínio é usado para a gente calcular longitude. Longitude já se refere a Greenwich, ou seja, a distância de qualquer ponto na Terra em graus até o meridiano de Greenwich. Da mesma forma que em latitude a gente usa graus, nos meridianos também. Reparem aí a imagem que sai uma reta do centro da Terra até Greenwich. E dela e do centro da Terra sai outra reta até o ponto onde nós queremos calcular a distância até Greenwich. Reparem novamente, forma um ângulo. Então, por isso que a distância é em graus, distância angular. Então, tanto longitude quanto latitude, nós trabalhamos com distâncias em graus. Dessa forma, a gente tem as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são formadas pelas distâncias até Equador, que a gente chama de latitude, e as distâncias até Greenwich, que a gente chama de longitude. Repare o exemplo que está aí. Ponto A. Ele tem 100 graus de longitude. Reparem, ele está distante de Greenwich 100 graus, certo? Mas distante como? Do lado oeste. Então ele tem 100 graus de longitude oeste. Da mesma forma, ele tem uma distância em latitude. Ele tem uma distância de Equador de 50 graus. E em qual hemisfério? Hemisfério norte. O ponto B, semelhantemente ao que a gente fez com o ponto A, também vai ter essas mesmas medidas, que a gente chama de coordenadas geográficas. Ou seja, ele tem 40 graus de latitude. Olha aí a distância de 40 graus do lado norte até Equador. E ele tem 80 graus de longitude, só que a longitude, repare, no hemisfério leste. Então ele tem uma distância de 80 graus até Greenwich. Por sua vez, o ponto C já tem uma distância de 20 graus de latitude sul em relação ao Equador e 40 graus de longitude oeste com relação a Greenwich. A última questão que falta trabalhar com vocês é sobre ponto antípoda. Antípoda é o que está do lado contrário, do outro lado da Terra. O principal exemplo aqui é Brasil e Japão, ou seja, o Japão é a antípoda do Brasil, está do outro lado do globo terrestre. Por isso que, quando a gente calcula horas, há uma diferença de 12 horas entre o Brasil e o Japão, ou seja, que está do outro lado. Se a gente tem 24 horas, metade de 24 horas, 12. Observe a imagem que está aparecendo e observe o ponto W. A antípoda do ponto W é o ponto E. A antípoda do ponto H, reparem que tem dois Hs, um de um lado e a antípoda dele do outro. Então essa imagem mostra claramente o que é a antípoda e como nós calculamos as coordenadas geográficas de um ponto antípoda. Normalmente aparecem as questões do seguinte: dão uma determinada coordenada geográfica e pede para calcular a antípoda dessa coordenada. Como que é feito? Eu tenho que calcular então latitude e longitude. Ou seja, vamos dar um exemplo. Imagine a coordenada geográfica 80 graus, longitude oeste, 45 graus, latitude norte. Então, com relação à latitude, é simples. Vai ser a mesma latitude, só que em hemisfério oposto. Então, se eu tenho 45 graus norte, meu ponto antípoda de latitude vai ser 45 graus sul. Com relação à longitude, a gente tem que fazer uma subtração. Se é do outro lado do planeta, ou seja, metade da circunferência, nós vamos percorrer 180 graus. O que nós vamos fazer então? Pegar a longitude, ou seja, que é 80 graus, e subtrair de 180 graus essa longitude. Então, 180 menos 80, 100. Qual que é o meu ponto antípoda de longitude? 100 graus do lado leste.